Padre, este livro que o senhor escreveu pela Canção Nova, Um Olhar que Cura, trata das doenças espirituais, né? O senhor cita 8 doenças espirituais, que eu não vou me arriscar aqui a falar o nome delas. Mas qual foi a pesquisa que o senhor fez, onde que o senhor se baseou para descrever essas 8 doenças espirituais? Bom, esse livro nasceu primeiro de uma experiência enquanto padre, uma certa impotência, um certo sentir-me padre, mas ainda não preparado para ser padre. Ou seja, quando eu me sentava no confessionário as primeiras vezes como padre, eu me sentia assim, quase que um irresponsável. Por quê? Porque eu via que os meus conselhos, os conselhos que eu dava para a pessoa que estava lá se confessando, eram muito cheios de psicologismos, entende? Que eu estava tirando mais da psicologia, da pedagogia, dessas ciências humanas do que realmente do tesouro da igreja. E eu parei para pensar e disse, mas não pode ser só isso. Não pode ser assim. Né? Eu não posso fazer das pessoas cobaias. Né? Vamos tentar isso daqui, semana que vem você volta, vamos ver se deu certo. O povo de Deus merece um tratamento VIP, né? Um tratamento mais responsável. Que nesse caso, né? Só o sacerdote pode dar, né? Exato. E foi assim que então eu descobri que esse caminho para ajudar as pessoas nas suas dificuldades espirituais, ele já existia. Ele já estava traçado, eu não precisava inventá-lo. Não era um caminho a ser inventado. Havia um tesouro imenso, um patrimônio da igreja de 2000 anos. Então eu comecei a pegar esse patrimônio lá no início, nas origens da igreja, nas fontes primeiras, não é? Que são aqueles primeiros séculos cristãos que foram ricos em escritores, sábios e santos. São os séculos dos santos padres, né? Quem são os santos padres? São esses escritores que viveram uma vida santa, tinham uma doutrina reta e tinham uma antiguidade muito grande, porque estavam próximos das fontes, estavam próximos dos apóstolos. Então, os santos padres, eles nos deixaram esse legado, essa herança, não é? De como tratar a alma, como é que nós podemos agir e reagir diante das provocações do pecado de Satanás, não é? Como é que nós podemos entrar nessa luta para realizar o sonho, o projeto, a tarefa, né, que Deus pensou para nós. Bacana. Fernanda, quero saber se tem perguntas aí, como Muitas é que tá? participações, principalmente para os jovens que participaram do PHN, né? Então, todos aqui, não vou nem arriscar falar todos os nomes, são muitos, graças a Deus. Tem pergunta, mas eu quero indicar para você 2 coletâneas do Padre Paulo Ricardo. Primeiro é a saúde da alma. Você está cuidando da sua alma? Como que você está cuidando? A Canção Nova, pensando nisso, foi lá com o Padre Paulo Ricardo e reuniu essa coletânea de pregações, né? Esse DVD que é composto de 3 DVDs. Essa coletânea são de 3 DVDs, aonde o Padre Paulo fez um estudo a respeito do estado de saúde do homem configurado a Cristo. Em cada uma das pregações, o Padre Paulo aborda uma virtude específica. São tratadas virtudes cardeais e as teologais. Você pode adquirir já pelo 0 Operadora 12 31 86 2600, loja.cançãonova.com, os nossos evangelizadores porta a porta. E tem as lojas Canção Nova espalhadas por todo o nosso Brasil. Mas você que tem filhos, né? Você que é um pai, mamãe ou também catequista, ou pretende ter, e você está preocupado como educar os seus filhos para o céu, para Deus. Nós também pensamos em você e o Padre Paulo Ricardo tem uma coletânea de pregações onde ele vai fazendo reflexões de como educar os filhos e como exercer os papéis espirituais de pai e mãe. Ele vai dizendo que é preciso compreender que os filhos são bênçãos de Deus na vida. São 2 DVDs, o primeiro Educar para o Céu, Papel Espiritual da Mãe, e tem um bônus que é um testemunho. O terceiro DVD, Papel Espiritual do Pai, Educar para a Verdade, e os extras. Você também pode adquirir pelo 0 Operadora 12 31 86 2600, shopping.cançãonova.com, lojas Canção Nova espalhadas por todo o Brasil. Um olhar que cura. Além do livro, tem o LPO, livro para ouvir. Então você vai fazer uma viagem longa? Pode colocar o livro para ouvir, que você vai ouvir, né?
o livro, a leitura foi na voz de Padre Paulo Ricardo mesmo, né? Então, imagina, às vezes a gente lê imaginando, né, a voz da pessoa. Então, aí vai estar na voz do Padre Paulo Ricardo. Ou você talvez tenha uma limitação, né? Ou não gosta, tem dificuldade em ler, ou enfim. A Canção Nova pensou também em você. Padre, tem uma pergunta aqui do Matheus Tavares. Ele diz assim: eu assisto sempre seu programa Oitava Dia Ótimo, Deus abençoe. Engraçado que ele é um jovem, assim, eu acho que 13 anos, eu acho interessante ele assistir assim. E ele pergunta assim: padre, o senhor pode citar algumas doenças espirituais, dando exemplos? Sim, as doenças espirituais, elas são 8. E 8, na verdade, você já está acostumado a ouvir falar dos 7 pecados capitais. Na verdade, as doenças espirituais são exatamente isso, são os pecados capitais mais um. Ou seja, os 7 pecados capitais, e teve um que ficou de fora, que é o pecado da soberba. Por quê? Porque houve alguns dos santos padres, como São Gregório Magno, que achou que a soberba, ela era a raiz de tudo, era a mãe de todos os pecados. Então, na verdade, a soberba seria uma espécie de super pecado capital. Não está elencado, não está listado entre os 7, mas seria mais do que todos eles, porque seria a raiz de tudo. Porque a soberba foi o pecado de Lúcifer. Então a primeira doença espiritual, digamos assim, segundo São Gregório Magno, seria essa realidade da soberba. Ou seja, esse querer ser Deus, sem a ajuda de Deus. Querer estar no lugar de Deus, que foi o pecado de Adão e Eva. Comam desse fruto e vocês serão como deuses. E aí tem os outros 7. Os outros 7 são os 3 que foram abordados nesse primeiro volume do Olhar que Cura, que é a gula, a luxúria e a avareza, e depois outros pecados que já são para, digamos assim, quem já está numa caminhada posterior. Ou seja, esses 3 básicos são os 3 que você precisa primeiro, né, enfrentar, que é a gula, a luxúria e a avareza. Gula é comer querendo achar felicidade no prazer de comer. Luxúria também é querer achar a felicidade no sexo. Avareza, querer achar a felicidade no dinheiro. Então você está procurando felicidade onde ela não se encontra. No fundo, esses 3 pecados básicos são pecados de idolatria. Você está colocando criaturas no lugar de Deus, não é? Aí a gente passa para um segundo nível, digamos assim, da luta espiritual. Quando você procura a felicidade lá na comida, gula, lá no sexo, luxúria, e lá no dinheiro, avareza, muitas vezes você quebra a cara. Se você quebra a cara, o resultado disso é um pecado chamado tristeza, não é? A tristeza que é alimentada porque a pessoa criou um ídolo e não quer desistir do ídolo e fica lá frustrado, insistindo naquele ídolo. Ou então, um outro pecado seria o pecado da raiva, da ira, da cólera. Quer dizer, você está perdendo os seus ídolos e você acha que alguém está atrapalhando, você fica com raiva daquela pessoa. Então, ali você tem raiva e tristeza. Quando a raiva e a tristeza se unem numa espécie de matrimônio, né, você cria um outro pecado, com um nome meio difícil, chamado assídia. O que é assídia? Assídia é o pecado de quem odeia aquilo que tem e deseja aquilo que não tem. Então, é a pessoa inquieta, que nunca está satisfeita com aquilo que ela quer. E, finalmente, o pecado da vaidade, né, que seria uma espécie menor de orgulho e de soberba, onde eu dou glória a mim mesmo, ao invés de dar glória a Deus. Esses são os 8 pecados, né? As 8 doenças espirituais. O livro Um Olhar que Cura, você pode adquirir pelo 0 Operadora 12 3186 2600, pelo nosso shopping virtual, que agora é loja.cançãonova.com, tá certo? loja.cançãonova.com, também através dos nossos evangelizadores porta a porta e, claro, pelas lojas Canção Nova espalhadas aí em vários lugares do Brasil. Padre Paulo, a educação é um processo contínuo de aprendizado, convivência, exemplo, né? Se falando de educação na fé, também de santidade. Como que a pessoa pode viver esse processo numa sociedade tão liberalista, né? Como nós vivemos no dia de hoje, com tantos valores deturpados, tantos conceitos sendo desfeitos, né? Ao longo aí dos anos?
A pessoa, primeira coisa, um cristão, ele tem que entender que nós não somos cristãos para estar na moda. Somos cristãos para estar na verdade. Aqui isso já muda muito a mentalidade das pessoas, não é? As pessoas hoje em dia ficam extasiadas, assim, meio perplexas. Nós estamos num mundo pagão, eu só vejo paganismo, ninguém mais tem fé, ninguém mais acredita, mas que terrível. Bom, é o mesmo mundo que viveu São Paulo, que viveu São Pedro, que viveu os primeiros apóstolos. São Paulo, quando olhou para Corinto, viu aquela cidade devassa, toda ela entregue à prostituição, não é? E ao paganismo. Ele não ficou de braços cruzados dizendo, esse mundo está acabado mesmo, só tem pagãos, que desgraça, que tristeza. Não, ele foi lá e evangelizou. E é por isso que tivemos, não é, depois, tantos séculos de cristianismo na Europa. Se hoje o cristianismo saiu da moda, entre aspas, nós cristãos deveríamos sentir nisso um desafio para a evangelização, sentir que realmente nós podemos, é uma chance para nós. Puxa vida, um mundo pagão? Que bom, vamos evangelizar, vamos transformá-lo. Mas se eu não tenho essa alegria, se eu não tenho essa certeza íntima de que o cristianismo é o caminho, então nada adianta, de nada adianta. Então é necessário, em primeiro lugar, ser curado de uma doença que não está aí elencada no livro, né, que é a falta de fé. A gente realmente, nós cremos, mas cremos de forma frágil, né? Os santos padres chamavam essa falta de fé uma doença própria dos cristãos, né? Quem é pagão não tem essa doença, né? Só cristão pode ter a doença da falta de fé, porque tem fé, mas não é suficiente, né? Os santos padres chamavam isso de dipsiquia, ou seja, duas almas. Psique é alma, né? Di é dois. Então, dipsiquia seria duas almas. Você é cristão, você tem duas almas. Você crê com uma e com a outra você está namorando o mundo. Então as pessoas se sentem assim, um pouco frustradas diante de um mundo pagão, porque no fundo, estão arrependidas do bem, estão com inveja do pecado. Eu queria também pecar, por que é que só eles podem pecar e eu não posso também? Então, você na verdade está querendo servir a dois senhores. Essa é a dificuldade. Acho que quem peca é mais feliz, né? Exato. Então, a primeira coisa é a gente ser curado de uma falta de fé, né? Você não crê que o caminho de Deus seja o caminho da felicidade. Que abraçando a cruz no dia a dia e que renunciando a si mesmo, você está, na verdade, não está perdendo nada, você está ganhando tudo. Como disse o Papa Bento XVI na sua primeira homilia, no início do pontificado, né? Quem escolhe Cristo não perde nada daquilo que seja verdadeiramente humano, verdadeiramente bom, verdadeiramente realizador, né? Quem escolhe Cristo, escolhe o que há de melhor. Amém. Tá vendo só, gente? Tem muita coisa boa, né? Para a gente poder explorar, claro, e também para que a gente possa se alimentar na nossa fé. Padre, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco, a gente ficou muito feliz. Alegria toda minha, né? Fico feliz de ser convidado todas as vezes para esse programa, porque vejo realmente que esse apostolado da boa imprensa, como a gente costumava chamar antigamente, né, é muito importante. A gente precisa preencher também os espaços das nossas prateleiras para depois preencher os espaços da nossa alma. Então, adquirindo os produtos, você já começa nesse caminho. Muito bem. O site do Padre Paulo, qual que é? Então, meu site é padrepauloricardo.org. Não tem BR, né? É só padre, por extenso, P-A-D-R-E, padrepauloricardo.org. E tem Twitter. Tem o Twitter Padre, também, que é padre_Paulo. O Padre Bruno, direto de Cuiabá, um abraço. E o Padre Bruno pediu para te pedir a sua bênção, dizer que está acompanhando aqui. Tá bom, com muita alegria. Obrigada. O senhor pode nos abençoar, Padre, para a gente encerrar o programa. A gente quer agradecer a todos que participaram, a você que está sempre ligado conosco na TV Canção Nova. Muito obrigado. Deus lhe pague. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, gente.